chama nossas musas para cá. O secretário da Educação, nós falamos com ele hoje no programa, e tem também o secretário da Saúde, que já está tudo pronto lá, produção. O secretário da Saúde me esperando no outro estúdio. Eu vou para lá, porque agora tem muita coisa, Debinha. Viu, Rochelle? Tem muita gente fazendo fake news. E é muito ruim fake news. Então eu vou conversar com o secretário e aí vocês me chamam, tá? Tá bom. Acho que é muito importante, né, esse bate-papo que o Orlando vai ter com o secretário de Saúde para a gente ver as informações reais e ver a situação atual da nossa cidade, né? É bom porque a gente vai saber a informação oficial a respeito da saúde do coronavírus na nossa cidade. E é bom também para a gente ficar atento às fake news, né? Não acreditar em qualquer coisa e buscar sempre dados reais, oficiais a respeito disso tudo. Isso, tá muita fake news rolando sobre todos os assuntos, sempre tem muita fake news, mas agora com o coronavírus acaba tendo muito mais, inclusive receitas de álcool em gel caseiro, que isso não existe e é uma das maiores fake news que tá rolando. Então vamos lá, vamos ver, o Orlando tá pronto já? Então é com você, Orlando. E o nosso bate-papo de hoje é para falar sobre o coronavírus. E eu chamei para essa entrevista de hoje o secretário da Saúde de Ribeirão Preto e médico, Dr. Sandro Schiappellini. Doutor, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo tão precioso nesse momento para a gente informar os nossos telespectadores. Orlando, eu que agradeço, porque nós estamos num momento de muita necessidade de muita comunicação. Doutor, nesse exato momento, é preciso realmente que a população de Ribeirão Preto, quem está nos acompanhando agora, tenha realmente a consciência do que é esse vírus? É fundamental agora, é fundamental que a população tenha consciência do que está acontecendo e que nós temos nesse momento aqui uma janela de oportunidades. É um momento que, se a gente conseguir quebrar a transmissão, que é de pessoa a pessoa, nesse momento a gente pode minimizar muito o número de casos no futuro e de casos complicados consequentemente. Então a população precisa entender que as medidas que estão sendo tomadas no dia a dia aqui têm que ser cumpridas, né? Fundamentalmente, o que deu certo nos países que sofreram a epidemia até o momento, aqueles países que saíram melhor foram os que conseguiram fazer o que a gente está chamando de isolamento social. Então não é uma clausura, mas é uma indicação, e alguns foram muito mais enfáticos, como determinação mesmo, proibitiva, de ficar em casa para a gente não entrar em contato com outras pessoas e não transmitir ou pegar a doença. E isso, fazendo isso, a gente consegue evitar principalmente que os mais idosos peguem a doença e que é o grupo de risco para casos mais graves, muito mais do que os jovens. Doutor, então é importante mesmo orientar a população que esse distanciamento, que ficar em casa é realmente o melhor para todos nós. Porque muitas vezes, doutora, o que a gente tem escutado por todos os cantos de Ribeirão Preto é que ainda não tem os casos confirmados, ainda a situação em Ribeirão Preto está controlada, mas essa situação rigorosa que vai evitar uma proliferação, uma tragédia maior, podemos dizer assim? Então, a gente ficar sem ter contato, sem participar de eventos, sem participar de reuniões, e aí eu estou falando, não é evento de 500 pessoas, né? Esse foi o primeiro decreto. É festa de aniversário, festa de casamento, reuniões de 15, 20 pessoas. Nesse momento, a gente pode adiar. É um momento assim, são alguns meses que a gente precisa fazer isso para a gente diminuir muito o impacto dessa doença. Isso deu certo em outros países, é isso que a gente precisa fazer agora. Então, as pessoas precisam entender, como exemplo, os alunos da rede municipal e da rede estadual, que foram agora dispensados das aulas, ou então não foram dispensados, eles foram afastados para fazer um pouco de tele-ensino, aprender em casa com os meios de comunicação, é para ficar em casa. Não é para sair para o shopping, não é para sair jogar futebol com os amigos, não é para sair fazer churrasco. Porque a gente, fazendo isso, os mais jovens, que talvez estejam lá na tranquilidade, os números que mostram na televisão, jovem não tem problema, é um resfriado. Sim, mas vai para casa e vai levar a gripe para o avô, para a avó, para a bisa, vai levar para as pessoas, eventualmente até para os próprios pais, que já têm uma certa idade, e a gente tem que proteger esses também. Então, senão eles vão se transformar no mosquito da dengue e do coronavírus, né? Que aí é a pessoa que leva. Ela vai, pega numa festa, vai ter um resfriado, mas é de coronavírus, mas em casa ou numa visita com os avós vai fazer isso. Então, é o momento. O fato da gente ainda não ter nenhum caso positivo é bom,
Mas a gente não pode ter a falsa ilusão que nós não vamos ter. É impossível de não ter. Né? Olha a proximidade que nós temos em São Paulo, e não estou falando em 300 quilômetros, estou falando da facilidade que a gente tem acesso à cidade do país onde mais está tendo caso, e que já teve um óbito. Então, o que acontece? Nós temos um fluxo muito grande de gente, então é virtualmente impossível achar que Ribeirão Preto vai passar sem nenhum caso. É só uma questão de dias, para a gente ter o primeiro caso. Vamos ter casos, então a gente precisa ter isso conscientemente. E nós temos essa janela, esse tempo. Se a gente conseguir seguir à risca essa determinação, então, daí vai um conselho assim: quem vai ter que trabalhar nesse período, inevitavelmente? A saúde, a comunicação e a segurança pública. Os outros não pode parar, doutor. Que não podem parar. E os outros, se puder tirar férias, que tirem férias, mas é férias para ficar em casa dessa vez, não é férias para passear. É férias para ficar em casa. As empresas precisam pensar muito bem se não é um momento de dar umas férias coletivas para as equipes, porque uma empresa, por exemplo, que trabalha um grande grupo junto, tiver um contaminado, ele vai perder o plantel inteiro de profissionais, perder, digo, da força de trabalho, pelo menos por 7 a 15 dias com uma doença. Né? Mesmo que seja leve, essas pessoas vão ser recomendadas a ficar em casa. Doutor, e mesmo neste caso é bom recomendar que não são férias, né? Não é uma férias, a pessoa tem que ter esse isolamento, porque muitas vezes faz no condomínio, às vezes a pessoa sai ou quer ir num clube ou quer ir numa praça, isso também não é legal. Não, é um clube de jeito nenhum. Na rua, o que eu acho mais importante de tudo é não ter agrupamentos. Então, mas eu vou ficar sem fazer exercício nenhum? Tá, você vai fazer uma caminhada pela rua sem entrar em lojas, sem entrar em nenhum lugar, vai fazer uma caminhada. Sem juntar aqueles grupinhos, sem juntar grupos, né? De preferência só com quem mora com você, para não fazer encontros de 4, 5, 6, para poder fazer esses encontros grandes. É muito salutar, mas nós precisamos descansar um pouco nesse momento. Então, rodou aí na internet, eu já usei numa apresentação, eu tenho uma apresentação que eu tenho levado para algumas apresentações de estudantes e profissionais mesmo, um esquema matemático ali que é muito simples, não é muito científico, mas mostra bem o que nós estamos falando. São aquele do Washington Post que eles fizeram lá um quadrado e, sei lá, a população normal circulando no nosso ritmo frenético do dia a dia, aparece um doente no meio. Por dia a gente conversa com quantas pessoas? 10, 15, 20, 30? Se eu tiver contaminado, faz essa contaminação geral. Faz essa contaminação geral. Então, acho que são 2 aspectos, né? O primeiro aspecto, que é o mais importante para a população, são os cuidados pessoais. Então, a melhor maneira de se cuidar é lavando as mãos frequentemente. Então, chegou da rua, lava as mãos bem lavadas, vamos fazer as atividades de casa. E é importante isso, doutor, as mãos lavadas e esse álcool em gel? Não precisa dos dois. Não. Na verdade, o álcool em gel ele vem para suprir a falta da água. Então, eu estou lá andando de ônibus, né? Seguro, tenho que me segurar, tudo. Quando eu desço, desci num bairro, não vai ter uma pia perto, ali o álcool gel entra bem. Passa o álcool gel e faz a higienização. Se eu estou em casa, eu vou lavar a mão. Correto. Na unidade de saúde, o álcool gel ele não é essencial. O essencial é pia, água e sabonete. Né? Isso é essencial. O álcool gel vem para essas situações que tem mais dificuldade. E é compreensível, né? No trânsito. Agora, desde que uma pessoa lave a mão, não pode cumprimentar. Não é aconselhável cumprimentar, a não ser que a gente tenha lavado as mãos e vai lavar as mãos depois, né? Então, se passou o álcool gel, está todo mundo se cuidando direitinho, cumprimentou, não tem problema, mas vai ter que lavar a mão depois. O problema é que a gente também tem um hábito muito, até instintivamente, de se coçar, de pôr a mão no olho, de eventualmente mexer no nariz, no lábio, e é por aí que a gente se contamina. Trazer a mão no rosto. Né? Então, o isolamento é fundamental do ponto de vista da sociedade inteira, isso tem que ficar claro. E a higiene pessoal é a nossa proteção individual. Doutor, agora, o que a população que nos acompanha agora de Ribeirão Preto, neste momento, tem que fazer para evitar também a superlotação nos pós-saúde, seja do hospital particular, seja da UBS aí no seu bairro? O que deve ser evitado nesse momento, doutor? Porque às vezes
temos aí uma tosse de alérgica, algo que pode se confundir nesse momento com o coronavírus. Acontece isso, doutor? Isso aí, do ponto de vista da assistência, é uma outra etapa, né? Então, o que nós temos hoje? Se a gente tem que evitar aglomerações, a pior aglomeração que a gente tem, pior do que uma festa, é a aglomeração do pronto atendimento privado, público, do hospital, né? É evitar isso. Bom, como é que nós vamos evitar isso? Eu preciso hoje, pelo menos nos próximos meses, deixar para ir no pronto atendimento quando eu tiver um motivo que eu acreditar que seja justificativo realmente. Não é para ninguém se colocar em risco. E as coisas não vão parar. Então as pessoas continuam tendo infarto, continuam tendo derrame, continuam tendo acidente, vai ter que enfrentar. Agora, às vezes uma pessoa tem uma dor nas costas, já sabe que tem a dor nas costas, toma comprimido de vez em quando, hoje está mais forte, vou lá na UPA tomar um anti-inflamatório injetável. Não faça isso agora. Evite neste momento. Evite isso. Aquilo que você já sabe que você tem, você já sabe o que é para fazer, não faça agora. Não vá lá agora. Bom, e quem está com sintomas? 80% pelo menos das pessoas que pegarem o coronavírus, eles vão ter um resfriado igual aqueles que as pessoas de meia idade já tiveram centenas na vida. Certo. Sem diferença nenhuma. Vai ser o nariz escorrendo, um mal-estar, uma tosse leve, eventualmente febre, mas uma febre baixa, e que não vai persistir muito tempo. Esse é melhor não ir nesse momento. Porque pode ser um resfriado, pode ser coronavírus, pode ser um resfriado por coronavírus, mas está evoluindo como todos os outros. E a própria unidade não vai fazer diferenciação nenhuma, porque hoje nós não temos no país insumos suficientes para fazer exame de todo mundo e não vai mudar muito a conduta. No começo, quando ainda até agora, nós fazemos o controle, que é para tentar isolar as pessoas que efetivamente deram positivo. Não muda o tratamento. Então, se for um caso leve desse, fizer o teste, deu positivo, eu tinha falado para você ficar 7 dias em casa, fica 14, né? Fica os 7, se melhorar, fica 14, só porque a gente não tem certeza ainda de quanto tempo demora. Correto. Então, daqui uns dias é capaz de mudar isso também. Não vai mudar nada, absolutamente nada a conduta, né? Agora, quando eu devo ir? Então, quando esses sintomas passam daqueles resfriados que a gente já teve. Passam como? Sobretudo com uma frequência da respiração aumentada. Então, eu tenho falado isso sempre que posso também. Olha, a gente não conta, mas a gente respira de 12 a 14 vezes por minuto. Então, quando a gente está respirando 25, tem alguma coisa errada. Sim. Às vezes, a gente não percebe isso. Mas aí você olha para o avô, você está respirando meio rápido, vamos contar, deu 20. Está com coriza, está com 20 de frequência respiratória, isso tem que ir. Onde nós preparamos todas as UBSs para fazer o primeiro atendimento, para evitar o acúmulo da UPA, né? Por quê? Porque vão ter os dois casos. Estou com medo agora, estou com dúvida, estou respirando um pouquinho, vai lá. Aí o médico vai avaliar e vai falar, não, nesse nível aqui tá bom, vimos aqui como é que está o seu oxigênio, está tudo bem, fica em casa, você tem 30 anos, você não tem risco, fica em casa. Se o médico achar que já está um pouco mais sério, aí ele vai para a UPA, ou eventualmente vai até para um hospital, dependendo da gravidade. Então, vamos lá. Febre alta, persistente, falta de ar, frequência respiratória aumentada, e o restante da gripe mesmo, né, do coriza, secreção, tudo são motivos para a gente ir. Aí sim é o motivo para ir ao hospital. Ir na unidade mais próxima, UBS mais próxima da sua casa. Por enquanto nós estamos mantendo os horários, ainda não tem notícia da gente poder aumentar o horário, porque a gente vai precisar da ajuda do Ministério para fazer isso, mas nos horários, logicamente, se for à noite, vai precisar se encaminhar para um dos pronto-atendimentos, né? E lá no pronto-atendimento, assim como nas UBS, nós estamos montando um esquema de uma primeira pessoa fazer a abordagem. E para entrar na UPA daqui, possivelmente a partir de segunda-feira, já começamos, mas a partir da próxima semana, de segunda-feira, possivelmente, a gente vai ter uma equipe fora da UPA. Nós estamos comprando, alugando emergência, barracas específicas com ar, tudo, para fazer uma primeira abordagem, e quem já chegar, a equipe vai estar paramentada, protegida. Quem chegar com sintoma respiratório vai ganhar uma máscara e vai para um lado da UPA. E os que
para fazer essa separação, né, doutor? Exatamente. E os que tiverem outras queixas, que não sejam respiratórias, Correto. não precisa de máscara e vai para o outro lado da UPA, para a gente separar. Certo. Né? Então, isso tudo está sendo preparado continuamente todos esses dias, né? Reuniões com gerentes, aulas explicativas para os funcionários, reforçando o EPI. Nós estamos aí fazendo processo com dispensa pela própria legislação de emergência para comprar alguns EPIs que a gente nunca usou, nós vamos passar a usar. Uma São máscara necessários agora para esses profissionais de saúde, né, doutor? Exatamente, porque a gente tem que proteger muito o profissional de saúde, porque vai ser quem vai cuidar de todo mundo, né? Que é o que está ali na frente, né? Que é a barreira. Exatamente. Né? E só para também tranquilizar, a população está muito preocupada com o exame. O exame, ele não faz diferença para o tratamento da pessoa. Então, nesse momento, colher um exame para uma pessoa que está com um resfriado normal, sem outros sintomas, primeiro que não existe insumo no país suficiente para isso, e depois que o resultado, no momento, demora mais do que o próprio resfriado para acabar, né? Porque o fluxo no Adolfo Lutz está muito grande e o governo federal ainda não conseguiu ampliar esse. Mas segundo, porque não muda o tratamento. Então por que faz nos casos para ficar esperando o resultado agora? Isso é uma questão epidemiológica, para a gente comprovar, né? Certo. E a gente precisa lembrar que não é só o corona agora, né? Nós estamos entrando já na época do H1N1, do influenza, de outras, que a vacina também deve começar na próxima semana. E para essas doenças, H1N1, a gente tem tratamento com remédio. Então, vamos supor uma situação de gravidade. Nós temos 2 pacientes com insuficiência respiratória. Nesses pacientes eu preciso fazer exame. Porque se não for coronavírus, eu tenho remédio. Entendi. É importante dizer isso, doutor, porque as pessoas estão desesperadas. As pessoas que tiverem isso, aquele vai precisar de CTI. O tratamento vai ser igual para os dois. Para o coronavírus e para o H1N1. Igualzinho. Respirador, soro na veia, né? Vai ser igualzinho. Só que para o H1N1 eu tenho remédio, então eu preciso fazer, porque se for corona, eu não tenho remédio, vai continuar com o tratamento de CDI. Entendi. Se for H1, a gente vai acrescentar um tratamento que ainda a gente não tem oportunidade de acrescentar no coronavírus. E a gente precisa reservar os exames, os insumos, para cuidar desses pacientes e para cuidar das pessoas da saúde, dos profissionais. Correto. Porque se a gente começar a ter muita gente doente, começa a cair a nossa força de trabalho. E a população vai precisar da gente. Então, se eu tiver um resultado de exame em 2 dias e eu vejo, não, era um resfriado comum, essa pessoa não vai precisar ficar todo aquele tempo afastada. Ela vai afastar 1, 2, 3 dias, e aí sai o resultado do exame, não era coronavírus, você já está melhor, volta a trabalhar, porque se a gente deixar 14 dias afastado, a gente vai ficar sem contingente de trabalho. Então, esses exames vão ficar reservados mais para isso. Se o governo conseguir um teste rápido, que hoje que também foi anunciado durante a semana pelo Davi Wip, em São Paulo, aí a gente pode ampliar, né? Porque aí você sai mais tranquilo, né? Mas nesse momento, a gente não faz para todo mundo, a gente faz observação em casa. Se o caso avançar, a gente muda o fluxo, traz para o hospital e vai acompanhar. Tá certo, doutor. Essa foi a informação aqui do doutor Sandro Scappellini, que é médico e secretário da Saúde de Ribeirão Preto. Doutor, algum último alerta que o senhor gostaria de informar a nossa população que nos acompanha a partir de agora? Olha, eu gostaria assim que a população pensasse bem e acreditasse no que está sendo falado desde o Ministério da Saúde, do Governo do Estado, pelo prefeito da cidade, pelas equipes de saúde. Não é motivo para pânico, né? A grande maioria das pessoas vai ter um resfriado leve e a gente vai ter condições de tratar os que estiverem mais graves. Quanto mais a gente conseguir fazer as determinações e mais a gente empurrar esse pico de casos para frente, ele vai ficar longe da gente agora e vai cair bastante. A gente vai dar uma melhor assistência. E ainda a gente ganha tempo até para se desenvolver uma vacina e a gente começar a vacinar também. Semana que vem nós começamos campanha de vacina da gripe, reforçadamente. Nós vamos favorecer primeiro, começar com as pessoas mais idosas, e nós estamos montando um esquema junto com a educação, que se der certo, eu vou conseguir tirar das UBSs para a gente fazer vacina nas escolas que vão estar vazias. Assim a gente protege a nossa população mais idosa, que é muito cara para todos, né? E a gente evita até que eles tenham que ir na unidade básica para tomar vacina. A gente vai deslocar para outro lugar. Estamos em tratativas, o secretário Felipe já concordou, e eu estou atrás do contingente para a gente preparar tudo isso.
Doutor, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Tá vendo só? A situação é realmente grave. As pessoas têm que realmente levar muito a sério isso. Não pode barzinho, balada, vamos dar uma segurada, gente, porque a situação é muito preocupante mesmo. Muito bem, lembrando mais uma vez vocês de casa, deixa eu entrar no meio de vocês aqui, que neste momento é o momento da gente ter consciência, a gente ter nosso distanciamento social, mas que tudo esperamos que vai dar certo, juntos somos mais fortes, cada um tem que fazer o seu trabalho, não é, Debinha? É isso aí. Você não pode ir na academia, Não posso. eu não posso sair para as ruas e você não pode ir na academia, mas isso é por um bom motivo, É pra um bom gente motivo. não ter É esse um bom contato. motivo, com certeza. Tá certo?